Olá, seja bem-vindo ao canal Empresa Flix. Vamos conversar um pouco sobre um assunto que tira o sono de muito microempreendedor individual, especialmente quando o segundo semestre do ano começa a avançar, o limite de faturamento do MEI. Hoje vamos analisar as chamadas manobras que muitos tentam aplicar quando percebem que o faturamento está perigosamente perto dos R$ 81 mil. Vamos entender por que fechar um MEI e abrir outro, ou começar a faturar como autônomo, não apenas não funciona, como pode ser uma armadilha fiscal gravíssima. E vamos revelar a informação crucial que a Receita Federal utiliza para somar todas as suas fontes de renda, independentemente de quanto CNPJ você tenha, baseando-se em uma resolução específica que todo MEI deveria conhecer. Se você está nessa situação ou conhece alguém que está prestes a estourar o limite, preste muita atenção. Se ao final da nossa conversa você ainda tiver dúvidas ou quiser compartilhar sua história, deixe seu comentário. Nós lemos e, sempre que possível, fazemos o possível para responder a todos e ajudar da melhor forma. Vamos começar pelo básico, mas que é fundamental: o limite do MEI. Todos sabem que o teto é de R$ 81 mil. O que muitos esquecem ou não sabem é que este valor é para o ano calendário completo, ou seja, de janeiro a dezembro. Se você não abriu sua empresa em janeiro, o seu limite é proporcional. E aqui começa a primeira armadilha. O cálculo é simples: R$ 6.750 por mês de atividade. Se você abriu seu CNPJ em julho, por exemplo, você tem 6 meses de atividade no ano: julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Seu limite não é 81 mil. Seu limite é 6 vezes 6.750, o que dá R$ 40.500. Muitos empreendedores abrem o MEI no meio do ano, faturam R$ 50 mil e acham que está tudo bem, pois estão abaixo dos 81 mil, quando na verdade já estouraram o limite proporcional em quase R$ 10 mil. Esse é o primeiro ponto de atenção absoluta. Quando o empreendedor percebe que está chegando perto do seu limite, seja ele o total de 81 mil ou o proporcional, o desespero bate. Isso acontece muito ali por agosto, setembro, outubro. O faturamento foi bom, a empresa cresceu e agora o MEI, que era uma solução, parece um problema. E na busca por uma saída rápida, surgem as ideias, as manobras. A primeira e mais comum é: e se eu fechar o meu MEI e abrir outro? A lógica parece fazer sentido na cabeça de quem sugere isso. Eu fecho este CNPJ que já faturou 80 mil, dou baixa nele e abro um CNPJ novo, zerado, para faturar o restante do ano. Parece uma boa ideia, não é? O sistema do Portal do Empreendedor, inclusive, muitas vezes permite que você faça isso. Você dá baixa em um e no dia seguinte registra outro no mesmo CPF. Mas é aqui que mora o perigo e a total falta de entendimento da legislação. O que define o seu enquadramento no MEI não é o CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. O que define é o CPF, o Cadastro de Pessoa Física, que é o titular daquele CNPJ. O MEI é um benefício fiscal atrelado à pessoa do empreendedor, não à empresa em si. Vamos usar um exemplo prático. Digamos que o João abriu seu MEI em janeiro. E em outubro, ele já faturou R$ 79 mil. Ele está preocupado. Faltam 2 meses para o ano acabar e ele sabe que vai faturar, no mínimo, mais R$ 10 mil. Alguém esperto o aconselha: João, baixa esse MEI agora em outubro e abre outro. Você fatura esses R$ 10 mil no novo CNPJ e fica tudo certo. João, acreditando nisso, vai lá, dá baixa no primeiro MEI com R$ 79 mil faturados. Ele até entrega a DASNEI de baixa, a Declaração Anual de Extinção, informando aquele valor. Imediatamente, ele abre o segundo MEI no mesmo CPF, com outra atividade ou a mesma, e fatura R$ 10 mil em novembro e dezembro. Na cabeça do João, ele tem 2 empresas, uma que faturou 79 mil e outra que faturou 10 mil. Nenhuma delas, individualmente, estourou o limite de 81 mil. Ele acha que enganou o sistema.
O que o João não leu foi a resolução CGSN, a do Comitê Gestor de Simples Nacional, de número 140, lá do ano de 2018. Essa é a Bíblia do Simples Nacional e do MEI. E no seu artigo 100, parágrafo 9º, está escrito com todas as letras: para fins de contagem do limite da receita bruta do MEI, deve ser considerada a soma das receitas de todos os CNPJ de MEI, que o titular possua ou tenha possuído naquele ano. Ou seja, a Receita Federal não vai olhar o CNPJ separadamente. Ela vai olhar o CPF do João. E o que ela vai ver? Ela vai ver: CNPJ número 1 faturou 79 mil. CNPJ número 2 faturou 10 mil. Soma 89 mil reais. Para a Receita Federal, o João, pessoa física, titular de MEI, faturou 89 mil reais no ano. Ele não apenas estourou o limite de 81 mil, como ultrapassou o limite em 8 mil reais. Essa manobra, portanto, é completamente inútil. Ela não esconde nada, não protege nada e, pior, ela formaliza a irregularidade. O empreendedor, ao fazer isso, está criando provas documentais contra si mesmo, mostrando para a Receita Federal exatamente o quanto ele faturou no total. Não há mágica. Fechar um MEI e abrir outro no mesmo ano para fugir do limite é o equivalente a tentar se esconder atrás de uma cortina transparente. A Receita vê tudo, porque o vínculo é o CPF. Agora vamos para a segunda grande ideia que aparece nessas horas. É a manobra do profissional autônomo. A lógica é a seguinte: ok, já estourei ou tô quase estourando os 81 mil do meu MEI. Então, vou parar de emitir nota fiscal pelo MEI. Vou travar meu faturamento do MEI em 80 mil, por exemplo. O que eu receber a mais, o excesso, eu vou receber como pessoa física, como profissional autônomo. Eu emito um RPA, um recibo de pagamento autônomo, ou simplesmente recebo na minha conta PF. Essa tática parece ainda mais inteligente para alguns, pois envolve sistemas diferentes de tributação. O MEI está no Simples Nacional. O autônomo está no regime da pessoa física, pagando imposto de renda e INSS. São coisas diferentes, certo? Errado. E aqui a armadilha é dupla. Primeiro, vamos analisar o custo dessa solução. Quando você recebe como autônomo, prestando serviço para outra pessoa jurídica, por exemplo, você sofre retenção de INSS 11% e de imposto de renda na fonte. Se você recebe de pessoa física, a coisa fica ainda mais complicada e cara. Você é obrigado a fazer o carnê-leão todos os meses. O que é isso? É um recolhimento mensal obrigatório do imposto de renda. E a alíquota não é do Simples. Ela segue a tabela progressiva, que pode chegar a 27,5%. Além disso, como autônomo, você é um contribuinte individual obrigatório do INSS. Você deve recolher 20% sobre o que recebeu, limitado ao teto. Ou, em alguns casos, 11% no plano simplificado, mas que não conta para aposentadoria por tempo de contribuição. E ainda tem o ISS, o Imposto sobre Serviços, que a prefeitura da sua cidade pode cobrar de você como autônomo. Ou seja, para economizar no MEI, o empreendedor aceita pagar, sobre o faturamento excedente, 20% de INSS, mais até 27,5% de imposto de renda, mais o ISS. Isso é uma loucura financeira. É trocar o imposto único e baixo por uma carga tributária que pode consumir mais da metade do que ele faturou. Mas o pior não é nem o custo. O pior é que, legalmente, essa manobra também é inútil por fim a que se propõe: evitar o desenquadramento do MEI. E a resposta está no mesmo lugar. Resolução CGSN 140 de 2018, artigo 100, parágrafo 9º. O texto da lei é claro e abrangente. Ele diz que para a contagem do limite do MEI, deve-se somar a receita bruta de todos os CNPJ de MEI e também os rendimentos auferidos como profissional autônomo em atividades que sejam permitidas no MEI. Vamos traduzir isso para o exemplo da Maria, a designer. Ela tem um MEI de design, faturou 80 mil reais até outubro.
Ela decide que de novembro em diante vai receber como autônoma, na pessoa física, os serviços de design. Ela recebe mais R$ 30.000 em novembro e dezembro como autônoma. O que a Receita Federal vai fazer com base nessa resolução? Vai somar os R$ 80.000 do MEI de design com os R$ 30.000 da autônoma de design. Total, R$ 110.000. Para a Receita, o faturamento da Maria para fins de enquadramento no MEI foi de R$ 110.000. Ela não só estourou, como estourou com força. Ficar buscando essas artimanhas, portanto, é um erro grave. O sistema permite? Sim. O sistema permite você baixar um CNPJ e abrir outro. O sistema permite você ter um MEI e também ser autônomo. O que o sistema não permite é que a soma de tudo isso ultrapasse o limite do MEI, se as atividades forem da mesma natureza. A responsabilidade é sua, do contribuinte. Não adianta dizer que o sistema deixou. A lei é superior ao sistema. E é um tanto frustrante ver profissionais e às vezes até contadores incentivando esse tipo de prática. Isso não é planejamento tributário. Isso é evasão fiscal. Isso é criar uma armadilha para o próprio cliente. O profissional da contabilidade sério jamais indicaria isso. Pelo contrário, ele alertaria sobre os riscos. Então, se essas manobras não funcionam, o que acontece quando o MEI estoura o limite? O que o empreendedor deve fazer? Existe um caminho legal, e ele se chama desenquadramento. E aqui existem dois cenários muito diferentes, com consequências drasticamente diferentes. Cenário 1. O estouro pequeno. Vamos chamar assim. A lei tolera um excesso de até 20% do limite. O limite é R$ 81.000. 20% de 81 mil são R$ 16.200. Somando os dois, chegamos a R$ 97.200. Se o seu faturamento total no ano ficou acima de 81 mil, mas abaixo de R$ 97.200, você está no cenário 1. O que acontece com você? Vamos usar o exemplo do João, que somou R$ 89 mil. 79 mil do primeiro MEI, mais 10 mil do segundo. Ele está nesse cenário. Ele estourou o limite, mas em menos de 20%. A regra para ele é a seguinte: ele continua pagando das MEI normalmente até dezembro daquele ano. Em janeiro do ano seguinte, ele é obrigatoriamente desenquadrado do MEI. Ele não pode mais ser MEI no ano seguinte. Ele vira automaticamente uma microempresa ME e passa a recolher impostos pelo Simples Nacional de acordo com o anexo da sua atividade. E quanto ao valor que ele estourou? Ele terá que pagar um DAS complementar, uma guia extra, mas apenas sobre o valor que excedeu os 81 mil. No caso do João, ele pagaria impostos já na regra de ME, não de MEI, sobre os R$ 8 mil que passaram. 89 mil menos 81 mil. É a saída mais suave. Ele foi promovido de MEI para ME. Agora, o cenário 2. O estouro grande. É quando o faturamento total do ano ultrapassa os R$ 97.200. Ou seja, estoura em mais de 20% do limite. Vamos pegar o exemplo da Maria, a designer, que somou 80 mil do MEI e 30 mil da autônoma, totalizando R$ 110 mil. Ela está neste cenário. E aqui, a consequência é severa. É por isso que as pessoas se desesperam. Quando você estoura o limite em mais de 20%, o desenquadramento não é só para o ano seguinte. Ele é retroativo. A Receita Federal entende que se você faturou tanto, você nunca deveria ter sido MEI naquele ano. A regra diz que o desenquadramento retroage ao dia 1º de janeiro do ano em que o estouro aconteceu. O que isso significa na prática? Significa que a Maria, ao faturar R$ 110 mil, é considerada uma microempresa ME, desde o dia 1º de janeiro. Todos aqueles DAS do MEI que ela pagou durante o ano,
de 50 ou 60 reais são desconsiderados. Eles não valem mais nada para o cálculo principal. Ela terá que pagar o faturamento dela, mês a mês, desde janeiro, e recalcular todos os impostos usando as alíquotas do Simples Nacional, que começam em 4%, 6%, dependendo do anexo. Ela terá que pagar a diferença de todos os meses, com juros e multa por atraso desde a data de vencimento de cada mês. Percebe o tamanho do problema? Ou ela pagou, digamos, R$ 700 de DAS o ano todo. Agora, ela terá que recalcular, por exemplo, 6% sobre os R$ 110 mil, o que dá R$ 6.600, mais juros, mais multa. A economia que ela achou que estava fazendo se transforma em uma dívida fiscal enorme e inesperada. É exatamente isso que as manobras de fechar CNPJ ou faturar como autônomo causam, porque elas fazem o faturamento total pular para esse cenário retroativo. O que precisa ficar muito claro é a filosofia por trás da tributação. Nossa Constituição Federal prevê que os impostos devem ser progressivos. Quem ganha mais, paga mais. Os regimes tributários foram criados para refletir isso. O MEI é o degrau mais baixo, a porta de entrada. É para quem fatura até R$ 81 mil por ano. É um benefício fiscal gigantesco para incentivar a formalização. Se a sua empresa cresceu e faturou mais do que 81 mil, isso não é um problema, é um sucesso. Você não deve ter medo de desenquadrar. Você deve se preparar para desenquadrar. Esse é o fluxo natural do crescimento. Você deixa de ser MEI e passa a ser uma microempresa, ainda dentro do Simples Nacional. Como MEI, você pode faturar até R$ 360 mil por ano. Seus impostos vão aumentar? Sim, claro. Você não vai mais pagar R$ 60 por mês. Você vai pagar um percentual sobre o faturamento. Mas você também pode faturar muito mais. Se a sua empresa continuar crescendo e passar de 360 mil, ela vira uma empresa de pequeno porte, EPP, ainda no Simples Nacional, podendo ir até R$ 4.800.000 por ano. Se passar disso, ela sai do Simples e vai para o lucro presumido, onde pode faturar até R$ 78 milhões. E se passar disso, ela vira uma grande empresa e vai para o lucro real. Isso é uma escada. O MEI é o primeiro degrau. Tentar fazer manobras para ficar no primeiro degrau para sempre, faturando como se estivesse no quinto degrau, é pedir para cair da escada. O desenquadramento não é uma punição, é uma promoção. É a prova de que seu negócio deu certo. Então, qual é a postura correta para o empreendedor que está vendo o limite se aproximar? A primeira coisa é organização. Você precisa saber exatamente quanto está faturando. E faturamento não é só nota fiscal emitida. É tudo que entrou na conta da empresa. Pix, maquininha de cartão, dinheiro. A Receita Federal hoje cruza todas essas informações. A segunda coisa é projeção. Estamos em agosto. Quanto eu faturei até agora? Quanto eu projeto faturar até dezembro? Com base nessa projeção, eu vou estourar o limite? Se sim, vou estourar em menos de 20% ou em mais de 20%? Se a sua projeção mostrar que você vai estourar, mesmo que seja em menos de 20%, a terceira coisa a fazer é procurar um contador. Imediatamente. O momento de sair do MEI não é um momento para amadorismo. Você vai precisar de um profissional para fazer essa transição. O que o contador vai fazer? Ele vai analisar seu faturamento, confirmar sua projeção e preparar a transição. Se você está no cenário 1, estouro de até 20%, ele vai preparar sua empresa para, em janeiro, já começar como microempresa. Isso envolve algumas coisas que o MEI não precisa. Você vai precisar de um certificado digital, o ECNPJ. Você vai precisar de um sistema para emitir notas fiscais de ME, que é diferente do portal do MEI.
Você terá que ter uma contabilidade mensal regular, com livro caixa, balanço, etc. Se você cair no cenário 2, estouro de mais de 20%, o contador é ainda mais urgente. Ele terá que fazer a comunicação de desenquadramento imediato e retroativo. Ele terá que apurar todos os impostos retroativos, calcular as guias com juros e multa, e talvez até negociar um parcelamento dessa dívida com a Receita Federal. Tentar fazer isso sozinho é impossível. E o ponto mais importante que o contador vai discutir com você é a precificação. O maior erro do MEI que vira ME é manter o preço antigo. Se você pagava R$ 60 de imposto e agora vai pagar, digamos, 6% sobre o faturamento, o seu custo aumentou. Se você faturar R$ 10.000 no mês, R$ 600 são imposto. Se o seu preço não previa isso, seu lucro desaparece. Você precisa reprecificar seus produtos e serviços para absorver a nova realidade tributária. E isso é parte do crescimento. Portanto, se você está perto do limite, não pense em manobras. Pense em planejamento. Não tente fechar CNPJ ou receber como autônomo. Isso é uma armadilha que só vai lhe trazer multas e impostos retroativos. Aceite o crescimento da sua empresa. Organize suas finanças. Projete seu faturamento e contrate um bom contador para fazer sua transição de MEI para ME da forma correta, legal e planejada. Crescer dói um pouco, mas é muito melhor do que ficar pequeno e ilegal. Esperamos que essa análise detalhada tenha esclarecido por que essas táticas de fuga do limite são perigosas e, o mais importante, qual é o caminho correto a seguir. O Empresa Flix tem muitos outros vídeos sobre gestão, tributação e crescimento empresarial. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!